Atos 23, 11. E na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui neste lugar, reunidos em Teu nome, exaltando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Senhor, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro e do Leão. Nós nos colocamos aqui à Tua disposição. Nos ajuda, nos fortalece, tem misericórdia. Olha para nós, Senhor, porque nos reunimos como igreja do Senhor e estamos nesse lugar para contemplar a Tua grandeza. Nos reunimos como corpo para provar a nossa unidade diante de Ti, Senhor. Nos reunimos nesse lugar e crendo que o Senhor, neste exato momento, expulsa todo tipo de enfermidade. Não importa a origem dessa enfermidade, não importa se é espiritual, se é natural, se é carnal, se veio pelo pecado. Nós apresentamos todas as enfermidades diante de Ti, Senhor, e declaramos cura em nome de Jesus. Não porque mereçamos, mas porque o Teu nome e o Teu sangue tem poder. E declaramos também que o único Espírito que pode ministrar nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. Declaramos isso porque somos igreja de Cristo. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ler na Tua Escritura tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Amém. Então opera sinais, maravilhas e prodígios em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Poder sentar, igreja. Estou feliz de poder chegar aqui. Não pude estar o mês passado. Muita chuva. E quase que eu não chegava quinta-feira lá também, com o pastor José, com a missionária Josi, porque é chuva. E chegou a época dela, né? Maio, junho, julho. Então a gente vai estar aí vendo bastante chuva. Mas conseguimos chegar hoje. Deu um estiado, como diz no Nordeste, estiou, e conseguimos chegar. Agora eu me atrasei um pouco, pastor, eu peço até perdão, porque teve jogo do esporte hoje, eu venho pela 408, já, quando eu passei já tinha acidente, mal terminou o jogo, é sempre assim. Então, atrapalhou um pouco, mesmo de moto, eu acabei chegando um pouco atrasado. E estou feliz, porque hoje é um dos melhores cultos que tem, o culto de ceia do Senhor. É o culto em que a gente renova a nossa aliança com Ele. Não que a gente não renove todos os dias com as nossas orações, com a nossa consagração, com a nossa devocional, mas aqui é a maneira física, é a maneira visível de se renovar. É o pão e é o vinho, né? No caso aqui o suco de uva. Mas eu quero trazer uma mensagem, irmãos, para mim, para vocês, para toda a igreja, dentro desse texto de Atos, e nós vamos ler alguns versículos mais na frente, lembrando que o apóstolo Paulo, ele, quando estava nessa situação em que o próprio Senhor se colocou ali, ele estava sendo perseguido mais uma vez. Quem passa a perseguição aqui? Todos. Se nós realmente somos cristãos, se realmente temos uma aliança com Jesus, se o Espírito Santo habita dentro de nós, é normal que a perseguição bata a nossa porta. Faz parte. Por isso que o apóstolo vai chegar no momento e vai dizer: é a leve e momentânea tribulação que produz para nós um peso, mas é um peso de quê? De glória. O apóstolo Paulo, ele vai começar a falar que a tribulação, ela faz parte da vida do cristão, mas não da maneira que muitas vezes o cristão enxerga. O cristão muitas vezes começa a reclamar: ai, depois que eu me converti, agora é só lapada.
Depois que eu aceitei a Jesus é só chicote. Depois que eu aceitei a Jesus é perseguição. O povo fala mal de mim. O povo inventa coisa a meu respeito. O povo fala e vai falar, irmão. Fazer o quê? O teu Senhor, glória a Deus, Glória a Deus. teve o nome dele jogado. Quanto mais o seu, quanto mais o meu. Se o nome que é sobre todo nome foi arrazoado, quanto mais o nosso. O nosso é que vai ser jogado na tampa do lixo mesmo. Vai ser jogado aos cachorros para ser mordido mesmo. Mas o apóstolo entendeu que, ei, glória a Deus. se eu sirvo a Deus de verdade, tem tribulação. Ele entendeu. Ele entendeu. Eu consigo sentir alegria na luta, porque eu entendi que essa luta é porque Deus é comigo. Porque se Ele não fosse com você, estava tudo bom do jeito que o mundo quer. Eita Deus. Estava tudo bom. Aleluia. Estava tudo lindo e maravilhoso, do jeitinho que o mundo quer, do jeito que o mundo planejou, do jeito que o sistema do mundo, do jeito que o Satanás desenvolve as coisas. Você sabia que Satanás, ele não precisa que você faça a vontade dele para você ser dele? Ele não precisa não. Ele precisa que você faça a sua própria vontade, que a nossa própria vontade já é pecaminosa. Meu Deus. A nossa própria vontade já é pro erro. A gente acorda de manhã, você fala assim, ninguém acorda de manhã, ai que vontade de fazer um jejum e ficar sem comer. Então você não é um ser humano. A gente acorda de manhã, o bucho está pedindo cuscuz, está pedindo pão, está pedindo ovo. É ou não é? Então o nosso corpo, irmão, nossa mente, se a gente não estiver vigiando, se consagrando, meditando, a gente vai tender para a tendência de toda a carne, pecado. E o apóstolo entendeu, disse, ei, tem tribulação. Eu estou orando, tem tribulação. Eu estou santificando, tem tribulação. Eu estou me consagrando, tem tribulação. Eu estou fazendo a vontade de Deus, tem tribulação. Ei, eu estou no caminho certo. E da mesma forma que ele estava, você também está. Você tem passado pela mesma tribulação, tem vencido a mesma carne, tem enfrentado as mesmas lutas, pisado na cabeça dos mesmos demônios. Você está no caminho certo. Sim. Diga amém. Você está no caminho certo. O caminho que também é a verdade e que também é a vida. O apóstolo, no momento da tribulação, ele aprendeu, disse, eu estou no caminho certo. Eu escolhi o melhor caminho. Porque eles estão me perseguindo, não pelo meu próprio nome. Não é porque ele era Saulo, no metade do ocidente ele é Saulo, na outra metade ele é Paulo. Não é porque ele era da tribo de Benjamim. Não é porque ele era fariseu. Não é porque foi criado nos pés de Gamaliel. Não é por nada disso não. Não é porque ali no capítulo 9 ele pegou as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. Não. Ele estava sendo perseguido porque ele era de Cristo. Ele estava sendo perseguido porque pertencia a Cristo. E em todo lugar que eu e você devemos ir, nós temos que ser assim, expressar quem é Cristo. Aleluia, glória. Senão a gente não está fazendo nada, a gente não é ninguém. Porque o máximo que nós podemos crescer, o máximo que podemos chegar, é pelo menos termos a nomenclatura de cristão. É o mais alto lugar que Jesus tem para nós. Ei! Um pequeno Cristo, que cristão significa pequeno Cristo. Significa que você reproduz as características de Cristo. E se você reproduz as características de Cristo, você é semelhante a Ele. Você anda com Ele. Você comunga com Ele. Você participa das coisas celestiais com Ele. Ele mesmo diz, ó, da minha morte a igreja vai ter vida. Eu levei as enfermidades para que houvesse cura. Eu despojei todos os principados e potestades para que a igreja pudesse dizer sim. Aquilo que ela liga na terra é ligado no céu. E contra as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Jesus fez tudo por nós. E o que Ele nos deu, essa dádiva da salvação pela graça, é maravilhoso. O texto vai dizer que na noite seguinte o Senhor se colocou do lado de Paulo. Eu imagino, irmãos, se fosse conosco.
Porque não é que o Senhor não anda do nosso lado, anda sim. Mas às vezes nós não estamos atentos. Quantas vezes Ele tem caminhado, carregado, puxado a gente pela mão. Quantas vezes Ele tem empurrado a gente para ir até ministrar. E às vezes nem para ministrar a gente quer sair de casa. Quantas vezes o Senhor tem nos acompanhado no metrô. Quantas vezes o Senhor tem nos acompanhado na caminhada, se colocando do nosso lado, e às vezes a gente não está nem aí. Mas a parte dele tem sido feita. Ele não quebra aliança com você. A gente é que muitas vezes derrapa na nosso lado, na nossa parte. E ele diz aqui, ó, o Senhor se colocando do lado de Paulo disse: tenha o quê? No texto, coragem. Diga para uma pessoa: tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. O que é que a gente precisa ter, irmãos? Aleluia! Coragem. Glória a Deus. A chibata está comendo no centro. E a gente tem que ter coragem. A perseguição vem, a gente tem que ter coragem. Porque os frouxos desistem. Porque os frouxos se abandonam. Eu não vou dizer desvia não, porque o cair é do homem levantar de Deus. Não é versículo, mas a gente sabe que isso é verdade. Deus precisa restaurar muitas coisas no nosso meio. Eu nunca vou dizer na igreja dos outros, não, é no nosso meio mesmo. Porque somos, todo mundo é cristão, todo mundo é igreja. E uma das coisas que Ele precisa restaurar, irmãos, é a coragem. Coragem para dizer não. Coragem para fugir do pecado. Coragem para resistir ao diabo, que a própria Bíblia diz: resista ao diabo e ele o quê? Fugirá de uma coisa boa. Você não precisa nem expulsar, é só resisti-lo. Quando você fizer em nome de Deus, esse aí não dá não, vamos embora. Em nome de Jesus, o bicho já está correndo. Ei, espera aí, deixa eu terminar de expulsar, irmão. Porque você tem andado com Jesus. E Ele se põe do seu lado. Aí você tem autoridade. E muitas vezes não falta coragem para orar pelo enfermo. As pessoas têm chegado, irmão, nas nossas igrejas, têm chegado enfermas e têm voltado para casa enfermas. E muitas vezes nos falta essa coragem, essa ousadia de orar mesmo, mandar a enfermidade embora, mandar o demônio embora. Tem faltado. Vocês que cantam, que ministram louvores, ministrem com autoridade. Eu sei que vocês já fazem, mas façam mais. Façam, vocês que pregam, preguem com autoridade. Eu sei que vocês já fazem, mas façam mais. Porque às vezes a gente sente aquele medinho. A gente sente aquela coisinha ali. Será que eu vou ou não vou? Será que eu falo ou não falo? Será que eu digo ou não digo? Diga! Fale! Cante! Expresse! Deixa Deus te usar. Oh, glória! Meu Deus. E o Espírito do Senhor ali, o próprio Senhor Deus, todo lá dele, disse: coragem, pois do modo que você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que também o faças em Roma. Não importa o lugar. Se o Senhor está com você em Jerusalém, Ele é contigo. Se é em Roma, Ele é contigo. Se é em Parque Capibaribe, Ele é contigo. Se é na Várzea Fria, Ele é contigo. Se é em Peneira, Ele é contigo. Se é em São João, São Paulo, Ele é contigo. Se é no Santana, ei, é contigo. Importa que da mesma forma que você ministra onde você está acostumado a ministrar, também importa que você também vá para lá, e vá para lá, e vá para acolá, e onde você estiver, contigo o Senhor está. Glória a Deus. Hoje eu vim de blazer, mas eu vim de um blazer diferente, de um blazer de África. Nós estamos nos preparando para passar 22 dias ali em Bolívia em outubro, né? E desde domingo que eu lancei a candidatura, mas não é política não, é a candidatura para a missão, viu? Desde que eu me lancei para a missão, irmãos, que eu tenho ido nas igrejas com as roupas de alguns países características, para eu mesmo me lembrar para onde o Senhor tem me chamado.
É 22 dias, é 3 semanas, passa rápido. Mas até chegar lá, parece que demora uns 10 anos. Até chegar outubro, e estamos nos preparando. E o Senhor tem chamado, desafiado a gente para estar lá. Existe uma equipe nossa que está indo para a África agora, passa lá, vai passar 28 dias, a gente vai passar 22 em Bolívia. Nós temos uma missionária da Pastor José Ribeiro, missionária José, conheceram. Primeira vez que eu fui ter com eles na igreja, ela me acompanhou, ela estava no Brasil, era época de pandemia, e todos os missionários que estavam fora na época da pandemia tiveram que voltar para o Brasil, né, por causa daquelas restrições de viagem. Mas a gente está indo para lá em outubro. E uma coisa eu quero pedir à igreja: ore por mim. Quando você estiver na sua casa, lembrar: eita, por acaso na minha memória eu lembrei do apóstolo Carlos, aquele careca assim, ó. Ore por mim. Apresente não só a mim, mas a equipe que está indo comigo, são entre 8 a 10 pessoas. Ore por essa missão. Tem mais de 600 crianças que a gente vai trabalhar lá esses 22 dias. E Bolívia toda é como se fosse o nosso sertão. Quem já foi no sertão, lá do sertão conhece, aquele ambiente sertanejo é Bolívia todinha. Pronto. Então você vai ter noção do que nos espera ali. Então, quando se lembrar disso, eu lembrei do careca, ore por ele. Irmãos, abram aí em Atos, agora no capítulo 4. E eu prometo que eu não vou me demorar, porque nós vamos ainda cear. Glória a Deus. Atos capítulo 4. Quero ler com vocês o versículo a partir do 29. Quatro, 29 diz: agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez, dependendo da versão que você tiver aí, vai ter ousadia, a palavra, versículo 30, enquanto estendes a mão para curar, para fazer sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E o versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, pois todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez ou ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Nós vimos que nessa caminhada nossa pela fé é preciso ter coragem. E uma coragem dessa que nós vimos que o Senhor, o próprio Senhor, está do nosso lado. Daí já poderíamos prosseguir e pregar o Evangelho, não termos medo de encarar as dificuldades e adversidades. Daí já poderia. Mas os apóstolos, eles tinham acabado de ser presos e ser soltos. E quando eles foram presos, o Sinédrio chega para eles e diz: esse nome aí que vocês pregam, Jesus, ó, vocês, ó, preguem mais não. Esse nome que vocês usam aí para orar, vocês, ó, acabou. Esse nome que tem essa força quando vocês falam, ó, já é. Caladinhos. Ok? Os apóstolos, ok. E a palavra vai dizer, como nós lemos aqui, que eles oraram. E diz: Senhor, dai-nos mais intrepidez, dai-nos mais ousadia. E eu observo que eles disseram assim: Senhor, mata nossos inimigos que nos chicotearam e nos afrontaram e falaram mal do teu nome. Nem eles disseram: Senhor, faz aí, estoura aí um terremoto, um maremoto, alguma coisa moto para matar tudinho, porque eles nos perseguem por causa do teu nome. Não. Senhor, a gente apanhou pelo teu nome.
A gente sofreu pelo teu nome. Somos perseguidos pelo teu nome. Sabe o que a gente quer? Dá mais ousadia para a gente. Porque a gente quer pregar mais. Dá mais ousadia para a gente. Porque a gente precisa falar mais do teu nome. Dá mais ousadia. Porque mesmo na tribulação a gente quer pregar. Esse foi o pedido deles. Senhor, dá livramento para a gente vai morrer. Não! Não estou dizendo que você não peça por livramento não, meu irmão. Entendo o que eu estou querendo dizer. Pode pedir livramento sim, que Deus dá livramento sim. Glória a Jesus. Eles pediram ousadia. As varas batendo nas costas, eles ousadia. Glória a Deus. Eles mandaram a gente calar a boca e agora que a gente vai pregar mais. Eles mandaram a gente não falar mais nesse nome. Eu digo agora que a gente vai espalhar mesmo. Eu chegava numa igreja uma vez, irmãos, no interior. Oricuri não foi. Depois chega, é muita cidade. E a gente, quando chegou lá, o pastor local disse: aqui na igreja tem muita contenda, muito me disse, muito leve trás, muito. Né? Igreja não tem isso, né? Vocês sabem que não tem, né? Misericórdia. E ele disse aquilo para mim. Eu disse: faça uma reunião com todas as mulheres da igreja. E você vai fazer uma ministração assim. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus. Eita Deus. E ministre elas. Para que esse espírito de fofoca vire agora de evangelismo. Porque elas já sabem falar da vida dos outros. Vamos dizer a vida certa que elas precisam falar. Elas têm todo o manual de tudo que esse homem fez. Manda elas caboetar isso aí. Manda eles espalhar. Manda eles entregar. Vamos eles dizer de todas as formas que Jesus é bom. Porque o apóstolo, mais uma vez, ele diz: ei, mesmo que seja até por contenda, importa que o evangelho seja pregado. O apóstolo entendeu, eles estão espalhando o nome de Jesus, amém, vai sair alguma coisa dali. Porque a palavra também diz que a gente só diz esse nome lindo, Jesus, porque o próprio Jesus permite. Aleluia. Está escrito. E eles estavam ali, depois de muita chibata, depois de muita situação, eles pediram ousadia. Primeiro, coragem. Segundo, ousadia. Só isso aí, irmão, já fazia a gente decolar, não? Jesus está do nosso lado, nos dando coragem e ousadia. O que é mais que a gente precisa, pastor? O que mais a gente precisa? Coragem e ousadia. Está faltando só as perninhas saírem andando. Não é isso? O id, como o pastor está dizendo aqui atrás. E o texto também vai dizer que eles queriam essa ousadia, porque enquanto eles anunciavam, olha o que ele diz no 30, versículo 30, 4:30. Enquanto eles pregavam, Jesus, não eles, Jesus ia curando, sinais, prodígios, por intermédio desse santo servo, Jesus. Eles dizem: a gente está pregando e o povo está sendo curado. Eles não tinham tempo nem de parar de ser curado em nome de Jesus. O povo já ia sendo curado. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, irmãos, é feita, a própria palavra mostra que o apóstolo ainda estava falando sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios. O apóstolo Pedro chegou a um determinado lugar, e quando ele chega ali, aquele povo só conhecia o batismo de João, o batismo nas águas, e quando ele começou a falar sobre o Espírito Santo já veio. Quando realmente entendemos o que é essa coragem, essa ousadia, antes mesmo da gente profetizar a cura, as pessoas já estão sendo curadas. Eu me lembro que numa viagem missionária que eu fiz para Brasília, no momento que a gente estava fazendo a oração, a pessoa estava se sentindo mal, estava no quarto, veio para a sala, nós fomos orar, e era pela enfermidade, a filha pedia oração pela enfermidade da mãe. Já faz mais de 10 anos, eu nem lembro o nome mais desse povo, me perdoe. Mas quando chegamos lá, quando nós levantamos as mãos e clamamos ao Senhor, a própria mulher que estava enferma se levantou da cama e veio até nós. E nós olhamos para ela e disse: agora a gente já oramos aqui, vamos. Não, quando vocês estavam orando aí, eu já senti o alívio, eu já senti Deus fazendo algo. Irmãos, quando nós andamos em ousadia,
com a coragem, sabendo que Jesus anda do nosso lado, os milagres nos acompanham. Glória a Deus. Porque eu leio na minha Bíblia e você lê na sua, que diz: esses sinais seguirão os que? Os que? Não é nem os que oram. Não estou dizendo que não é para orar, não, é para orar muito, viu? Mas não está dizendo que é os que oram mais, não é os que jejuam mais, não é os que sobem mais ao monte. Ele está dizendo: os milagres seguem os que creem. Qual é o princípio da fé? Crer. A salvação é pela fé, porque a gente crê. Tudo é porque a gente crê naquele que é. Aleluia. Que era, que há de vir. Nós cremos no Alfa e no Ômega, naquele que é o princípio e o fim. Isso é o Evangelho. Ore, ore mais. Mas seja ousado. Seja ousado. Tenha coragem. Jesus está do seu lado. E o texto ainda vai dizer assim. Deixa eu ver a hora. Calma. O relógio corre. O texto diz: enquanto eles anunciavam com ousadia sinais, maravilhas, prodígios, curas aconteciam. E eles pedem uma oração, eles nos dão ousadia, Senhor. Mas no versículo 31, nós vamos encontrar uma situação muito interessante. Versículo 31, o que é que diz aí? Tendo eles orado, eles o quê? Moveu-se no lugar onde estavam reunidos. Estremeceu o lugar que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo Oh, glória. e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu sempre digo que Jesus não dá o que a gente pede, Ele sempre dá mais. A gente planeja algo e ora e pede ao Senhor, Ele dá, mas Ele dá para transbordar. Ele dá para que recaia sobre a igreja. Ele dá para que recaia sobre toda a família. E eles pediram algo para Deus e Deus não deu. Porque a palavra diz que eles pediram intrepidez, mas o que eles receberam foi o Espírito Santo. Não é isso, não? Tendo orado, tremeu o lugar, eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do... E aí sim, cheios do Espírito Santo, o resto do texto vai dizer, com intrepidez, eles anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente está pedindo ao Senhor, como os apóstolos também fizeram, dá mais fé. Senhor, nos dá mais ousadia, nos dá força para fazer. E muitas vezes a gente só precisa pedir para ser cheio do Espírito Santo. Nós só pedimos clamar por Ele, chamar Ele para perto. A palavra diz: eles pediram para ser ousados, ter intrepidez. O Senhor não deu isso a eles. O Senhor deu o Espírito Santo. E aí sim, cheios do Espírito Santo, eles tinham a coragem, eles tinham a intrepidez, eles tinham a unção, eles tinham a graça, eles manifestavam o mover de Deus. Muitas vezes estamos assim, pedindo algo certo de maneira errada. Temos que pedir para sermos cheios. Cheios. Um culto desse de Santa Ceia, irmãos, é para a gente sair daqui cheio. Aleluia. É para a gente transbordar. Glória a Deus. Enquanto a gente adora, enquanto louva, enquanto o texto, a palavra é lida, a gente vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, transbordando. Eu me lembro aí aquela medida recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue fazer nada. Nada. A gente vai começar a fazer na força do nosso próprio braço. E depois a gente vai estar reclamando: a obra é pesada. A obra é pesada. Você está fazendo no seu braço. Porque o meu Jesus, quando chamou a gente, todos nós, quando Ele nos chamou, Ele disse assim: ei, eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Eita Deus. Aleluia.
Se o fardo é leve, por que tu estás carregando o peso que não é para tu carregar? O fardo de Jesus é leve, igreja, está escrito. Então, sempre quando me deparo com os pastores que dizem a obra está pesada, ele está carregando o peso que não é seu. Está carregando o problema que não é seu. Está escutando muito, coisa que tu não vai resolver. Está se dedicando muito para quem não está nem aí para você. Aí não tem como o cara não cansar. Não tem como não pensar em desistir. Mas é porque a gente esquece, pastor. A gente esquece. A gente quer fazer o melhor. A gente quer dar o melhor para as ovelhas. A gente quer servir. A gente quer isso. Quer ver a igreja linda. Quer ver a igreja cheia. Ei! A palavra é: vai nessa tua. É a tua força. Não se sobrecarregue. Lembre-se disso. Aleluia. Às vezes a gente está muito envolvido, se dedicando demais e estamos errando. Daqui a pouco a gente se esquece até de orar por nós mesmos. A gente ora por todo mundo. A gente clama por todo mundo, faz campanha por todo mundo, visita todo mundo. Na hora que tu está arriado em casa, tu não recebe nenhum zap. Meu Deus. Mesmo assim. Jesus, ele está do nosso lado. Glória a Deus. Temos que ter coragem, como ele mandou ter. E mesmo quando pedimos ousadia, na verdade Deus nos está pedindo o Espírito Santo. E aí sim, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, diz a palavra, porque ele é o outro consolador. Jesus diz: vou enviar outro, porque Jesus também consola. Ele diz: eu vou enviar outro consolador. E esse Espírito Santo, irmãos, nos consola mesmo. E passa a mão. Na minha cabeça é fácil, porque ele não tem nem preocupação. Eu digo que os anjos têm facilidade comigo, que ele diz: até os cabelos da tua cabeça estão contados. Eu digo: eu duvido de contar o meu. O meu já está tudo zerado, já está raspado. Facilito para os anjos para me achar. Mas ele nos consola. E quantas vezes só sobra o colo de Jesus para a gente chorar? Quantas vezes não só sobra o colo de Jesus para a gente se derramar? Aí a gente se lembra de tudo que a gente aprendeu de Jesus vem cá, e as coisas começam a acontecer. Ah, se lembrou de mim. Estava carregando o fardo sozinho, né? Estava arrastando, né? Estava empurrando, estava puxando. Em vez de estar conduzindo, é diferente. Conduzir ovelhas é diferente de empurrar e de puxar. Irmãos, precisamos voltar a isso aqui. Ser cheios. Ah, eu já sou cheio, seja mais. Porque a unção de hoje é uma, a unção de amanhã é outra, a de amanhã é outra. Lembre-se como se fosse o maná, não estou dizendo o que é, ok? Mas lembre-se do maná, só serve para aquele dia. Tem gente que você vai encontrar e diz: ei, irmão, tem feito o quê? A gente espera ele dar um testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito. E a gente escuta testemunho de 10 anos atrás. Eu digo: tu não fez mais nada não nesses 10 anos para cá não, foi? Jesus não te usou nesses 5 anos para cá não. É só testemunho do Antigo Testamento, do Velho Testamento, do Velho Homem. Disse daquilo, ainda está contando isso, ainda está falando de arca, ainda está falando de Max Ábia. Vamos falar de morte que ressuscita. Se às vezes vai conversar com um servo de Deus, não estou dizendo que ele não é servo, ele é servo sim. Mas o bichinho parou no tempo, não, porque há 10 anos atrás eu orei e o rapaz, a dor de cabeça dele passou, e desses 10 anos agora ninguém foi mais curado. Nesses 10 anos agora tu não ganhou uma alma para Jesus mais. E a Bíblia diz: quem ganha almas, um provérbio diz: quem ganha almas é sábio. A Bíblia está dizendo que quem não ganha não tem sabedoria. É automático o negócio, não é? Então está faltando buscar isso. Está faltando voltar para isso. Às vezes a gente entra na tribulação porque a gente se joga nela. Às vezes nos jogamos nela. Damos passos ousados para certas coisas, mas na hora de usar a fé a gente corre. Misericórdia. Misericórdia. O tempo está passando, já estou encerrando, a gente ainda vai. Não sei se eu estou vendo certo ali. Falta 20 minutos para as 9, né?
Pregar com óculos vencidos é bronca. Glória a Deus. E diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciava a palavra. Queridos, se nós não formos cheios do Espírito Santo, praticamente nós já desistimos do ministério. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, a gente está desistindo da caminhada. Quando a gente perceber, a gente já está voltando a praticar as velhas coisas. A gente está fazendo os velhos erros. O velho homem está pensando que pode ressuscitar. E você não pode deixar. Se levante com coragem. Se levante com ousadia. Glória a Deus. Se levante sabendo que o Senhor é contigo. Mas caminhe na força que Ele te dá. Não se sobrecarregue. Não carregue fardo dos outros. Carregue o que Jesus lhe deu. A palavra dos talentos é muito interessante. Porque Ele realmente escolheu aquele que Ele daria 5. E escolheu aquele que Ele daria 2. E escolheu aquele que Ele daria 1. Ele que escolheu. Não foram eles que pegaram aqueles talentos e dividiram entre si. Ó, tu fica com tanto, não. Ele sabia que um poderia multiplicar o 5. Que um poderia multiplicar o 2. E aquele que recebeu 1 poderia multiplicar. É simples. A gente trabalha na capacidade que Deus nos dá. A gente também só cresce na capacidade que Deus quer. A gente fica clamando: Deus, eu quero a igreja cheia é linda, irmãos. Mas se Deus quiser você com 4 pessoas apenas. E aquelas 4 pessoas você discipula. E aquelas 4 pessoas você treina. Prepara para o ministério. E aquelas 4 pessoas, quando sai ao campo, ganha 50, 100, 200, 300. Você fez a obra. Ei, deixa eu dizer um negócio. Maior evangelista do século 20, Billy Graham. Todo mundo aqui já ouviu falar. Se não ouviu falar, joga no Google. Vai no YouTube. Billy Graham, maior evangelista do século 20. Ninguém ganhou mais almas para Jesus do que ele no século 20. Billy Graham. Mas quem conhece o nome do pastor do Billy Graham? Porque esse pastor, ele passou anos na mesma igreja e a única ovelha que se converteu foi a Billy Graham. E ele pensou: meu ministério é fracassado, porque eu só ganhei um jovenzinho para Jesus, uma criança. Aleluia! Olha o ministério fracassado aos olhos dele. O tempo passa. Billy Graham é preparado. Eu só tenho um, vou cuidar. Ele cuidou. Eu só tenho um, vou discipular. Ele discipulou. Eu só tenho um, vou treinar, vou preparar. Billy Graham segue para o ministério. Billy Graham ganha milhões, irmão. Não é milhares, não. Para Jesus. Glória a Deus. E aí? Ministério fracassado? Ou não? Aos olhos dele, talvez sim. Mas aos nossos olhos, foi um grande ministério. Grande ministério. Às vezes você vê um pequeno desse assim na igreja, você não está vendo que ali é o próximo Billy Graham. Você não sabe. Porque a nossa geração, irmãos, quem tiver na casa dos 20 anos aqui, diga amém. Misericórdia. Se você não está na casa dos 20 anos aqui, deixa eu dizer, nosso tempo passou. A gente tem que se dedicar agora a preparar a próxima geração. Porque o rojão desse homem de 20 anos atrás, desse aqui, seu, do meu, do nosso aqui, já não é mais o meu. Há 20 anos atrás, a gente derrubava até, escalava a montanha, fazia, acontecia. Dava lapada na água, o mar se abria. Hoje a gente está treinando o povo para fazer, porque não dá mais não é? A gente vai fazendo daquilo que a gente tem, daquilo que Deus vai dando, daquilo que Deus vai capacitando, daquilo que Ele vai moldando a gente. Mas a gente sabe que a próxima geração é que a gente tem que preparar. Não estou dizendo aqui que seu ministério acabou. Muito pelo contrário. O ministério de Moisés foi 120 anos. Caleb estava entrando na terra prometida com 80. E dizendo: estou com o mesmo vigor do meu tempo de jovem. Mas depois ele não foi para a guerra mais não. Às vezes a gente tem a força de vontade na nossa mente, mas o corpo não responde mais. Então trabalhe na força que Deus lhe deu, com as estratégias que Deus lhe deu. Porque o Espírito Santo ele trabalha assim. Por mais que sejamos de denominações diferentes, somos da mesma igreja, somos do mesmo povo, somos do mesmo Deus, do mesmo Senhor. E Ele trabalha na multiforme graça dele. De maneiras diferentes, Ele distribui dons como Ele quer. E Ele trabalha como Ele quer.
um fala melhor, um fala com mais dificuldade, mas todos são ganhadores de almas. Um canta mais, outro canta menos, mas todos são adoradores. Um prega mais tempo, outro prega 5 minutos, mas as almas são ganhas. Não importa! Aleluia. Deus vai te usar da maneira que você é. Só se santifiquem, se consagrem, se preparem, porque perseguição tem. E no momento da tua perseguição, da tua tribulação, lembre-se, eu sou de Jesus. Aleluia. Eu sou de Jesus. E Ele está comigo. Amém? Queria que a igreja ficasse de pé para a gente orar. Senhor Deus, nós lemos na tua palavra, Senhor, que